Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das devoções marianas mais conhecidas do século XX, Nossa Senhora da Rosa Mística. Vamos juntos entender as aparições que deram início a tudo isso lá na Itália, logo depois da guerra. Então, vamos lá para Montichiari, uma cidadezinha italiana no ano de 1947. Pensa só no cenário. Europa tentando se reerguer, não só das ruínas físicas, mas também espiritualmente. E é nesse contexto que uma enfermeira, chamada Pierina Gilli, se torna peça central de uma série de eventos que marcariam a fé de muita gente. Bom, a primeira experiência da Pierina não foi nada alegre. Muito pelo contrário. Foi uma visão de profunda tristeza, de muita dor. E tudo começou ali, no ambiente de trabalho dela, um hospital. A visão foi realmente impactante. Ela descreve uma senhora muito bonita, mas com uma expressão de dor imensa. Vestida de roxo com um véu branco e lágrimas escorrendo pelo rosto. E o mais chocante, sem dúvida, eram as 3 espadas enormes que atravessavam o peito dela. E no meio dessa visão tão forte, apenas 3 palavras foram ditas. Mas que palavras! Elas se tornariam o pilar, a base de toda a mensagem que viria depois. Oração, sacrifício e penitência. Essas 3 palavras definiram o tom e o propósito de tudo. Agora, e essas espadas, elas não estavam ali por acaso, como um símbolo qualquer de dor. Elas carregavam um significado muito, mas muito específico e direcionado à vida consagrada dentro da própria igreja. A primeira espada, por exemplo, representava as vocações sacerdotais e religiosas que foram traídas. A segunda simbolizava os pecados mortais cometidos por pessoas consagradas a Deus. E a terceira, descrita como a mais dolorosa, falava dos sacerdotes que, assim como Judas, traíam a sua vocação. Era uma mensagem muito forte, né? De que a reparação precisava começar de dentro. Mas a história não termina nessa dor toda. Meses depois, uma nova visão ia transformar completamente essa simbologia, trocando as espadas por algo totalmente diferente. Em 13 de julho de 1947, a senhora apareceu de novo para Pierina, só que dessa vez tudo diferente. Ela estava vestida de branco e no lugar daquelas 3 espadas, o que havia eram 3 rosas. A expressão de tristeza tinha sumido e dado lugar a um sorriso. E claro, essas rosas eram a resposta para as dores das espadas. A rosa branca simbolizava o espírito de oração, para reparar as vocações traídas. A vermelha, o espírito de sacrifício, para expiar os pecados das almas consagradas. E a dourada, o espírito de penitência, para reparar a traição dos sacerdotes. Era uma passagem muito clara da dor para a solução. A partir daí, a aparição, que se identificou como Rosa Mística, começou a fazer pedidos bem específicos, e esses pedidos vinham atrelados a grandes promessas de graças. Os pedidos eram bem diretos, sabe? Que o dia 13 de cada mês fosse um dia dedicado a orações de reparação, que o dia 13 de julho fosse celebrado todo ano em honra dela, e o mais famoso de todos, que no dia 8 de dezembro, ao meio-dia, fosse estabelecida a Hora da Graça Universal. E esses pedidos vieram com uma promessa central que está resumida nessa frase. Basicamente, a promessa de uma grande misericórdia para quem orasse, especialmente pelos outros, durante essa tal Hora da Graça. E a resposta a essa promessa foi, olha, quase imediata. A fé do povo se fortaleceu muito rápido quando, logo na primeira hora da graça, lá na Catedral de Montichiari, surgiram relatos de pelo menos 3 curas, consideradas milagrosas, que teriam acontecido ali, na hora. Mas é claro que os eventos de 1947 foram só o começo. O legado de Montichiari foi se desenvolvendo ao longo de décadas, enfrentando desconfiança, mas também crescendo muito em devoção. Depois das aparições de 47, vem um longo período de silêncio. Aí, em 1966, as aparições teriam recomeçado num lugar chamado Fontanelle, perto de uma fonte. A Pierina Gilli viveu o resto da vida dela de forma bem discreta e faleceu em 1991. E o reconhecimento oficial? Bom, esse demorou. Só em 2019 que a diocese local reconheceu o lugar como santuário, dando um status formal dentro da igreja. E a gente consegue ver essa evolução, daquela fonte simples em Fontanelle, que virou um ponto de peregrinação, até as grandes celebrações que acontecem hoje no santuário.
É impressionante pensar que tudo isso começou com as visões particulares de uma enfermeira e se transformou num local de culto que atrai gente do mundo inteiro. No fim das contas, a história da Rosa Mística é uma narrativa sobre dor, sim, mas principalmente sobre reparação e busca por renovação espiritual. A sua mensagem central de oração, sacrifício e penitência continua ressoando. E aí fica a pergunta, né? Que ecos uma história de fé e reparação como essa, que começou há mais de 70 anos, encontra no nosso mundo hoje?